Base 44, uma plataforma completa de criação com IA, feita para qualquer pessoa com uma ideia e vontade de fazer acontecer. Você descreve o que quer e vê sua ideia tomar forma. Planeje, personalize e leve sua criação para onde quiser. De ferramentas feitas só para você. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Gente, vamos estar entrando aqui na plataforma do Facebook também, para nós estar compartilhando nessa noite a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. São 20 horas, 9 minutos, né? Chegou o momento de nós, nessa noite, estar falando um pouquinho daquele que veio para nos dar a vida e uma vida com bonância, uma vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Ele é maravilhoso, Ele é lindo, grandioso e glorioso para nós, né? Porque nessa noite Ele está comigo, está com você do outro lado, né? Se você está respirando agora do outro lado aí da telinha, é porque Ele está no teu corpo, Ele habita com você neste momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gente, é momento de nós estar na presença do Senhor. Chegou o tempo de nós olharmos, aleluia, para a cruz, aonde Jesus deu seu último suspiro, aquela cruz aonde, aleluias, nós olhamos e sentimos, aleluias, a grandeza, o amor de nosso Deus, de ter dado o teu Filho unigênito para morrer no Calvário, para morrer de braços abertos, para abraçar a mim, para abraçar a você, aleluia, abraçar todas as nações, todo o povo da terra. Jesus abraçou naquele dia, onde Ele abriu os braços para ser pregado com escravo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, é o maior profeta que já veio sobre a terra. O Senhor Jesus foi aquele que veio profetizar a salvação para o homem. O Senhor Jesus foi aquele que veio dar a vida e vida com bonança, com abundância para o homem, porque o homem estava perdido. O homem se encontrava ali no caminho deserto. O homem não via, aleluia, a possibilidade de entrar no reino da glória, porque o mundo se encontrava, aleluia, a caminho para o abismo. Até quando o Senhor Deus, aleluia, decidiu desenfeitar a sua glória, por amor aos filhos, por amor ao teu povo, por amor ao homem, diz a palavra, Ele desenfeitou sua glória, mandou Jesus viesse e morresse na cruz, que Ele viesse e morresse na cruz, por mim e por você. Para aquele que crê nesta noite, quem crer em mim, aleluia, verás a minha glória. Se você crê, você verás a glória do Senhor nessa noite. Se você crê, você recebe o milagre do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você nessa noite, muitas das vezes, que se encontra, aleluia, no caminho deserto. Você que nessa noite se encontra perdido. Você que já olhou para um lado, olhou para o outro, não viu uma saída para a sua vida. Você que está com seu filho nas drogas. Seu filho nesta noite saiu para as baladas e você neste momento se encontra pensando, se encontra meditando o que fazer. Para você o caminho é tão difícil, mas eu falo para você nessa noite, Jesus está com você agora. Entregue para Ele, entregue a vida do seu filho e da sua filha para Ele nesta noite. Ele quer te dar, aleluia, uma grande vitória. Ele quer te dar uma grande bênção para a sua família, para você nesta noite. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que o inimigo tire aquilo que você mais ama. Não deixe que Satanás tire aquilo que você mais, aleluia,
tem desejo, o seu foco com Cristo, a sua esperança, aleluia, de um dia poder descansar na glória com o Senhor. O inimigo é muito 24 horas lançando seta para te fazer afastar da presença do Senhor. Mas eu falo para você neste momento, aleluias, quando você entrega a sua vida a Cristo, você tem um defensor, que é Jesus, o escudo, que é Jesus, que todas as setas inflamadas de Satanás cairá por terra quando ele estar com você. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Chegou o 10 do 10 do Mercado Livre das grandes marcas. Cheio de vantagens, camisa 10 para você. Típer. Alta performance dermatológica. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Meus amados amigos e irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Quero meditar com esse fundo musical aqui, eu gosto muito desse fundo musical, né? Eu quero meditar na palavra com este fundo aqui, ó. Meus amados, deixo para você e para mim, nesta noite, a mensagem do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, e do versículo 1. Quero que você medite comigo nesta mensagem. E aconteceu que, acabando Jesus de dar a instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: eis tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, gente? Glória a Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: ide, anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes. Os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer a chuva a respeito de João. Que forte vez no deserto, uma cana agitada pelo vento. Sim, que forte ver um homem ricamente vestido, aos que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que forte ver um profeta, sim, vos digo, eu e muitos mais do que profeta. Vos digo, eu é muito mais do que profetas. Porque este de quem está escrito, eis que diante da sua face envio meu anjo, e preparar diante de ti o teu caminho. É verdade, vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é maior no reino dos céus, maior do que ele. Meus amados e queridos irmãos, amigos, vocês que estão do outro lado, nós vemos que João estava preso no cárcere. João Batista, aquele profeta que antes de Cristo estava pregando pelos desertos, estava anunciando o nascimento de Jesus. Porque João Batista, ele veio como profeta. Porque nós vemos que o profeta Isaías tinha profetizado muitos anos atrás. E antes de Jesus nascer, veio também o profeta João Batista, que era um homem que falava, que ensinava no deserto. Mesmo ali debaixo de uma opressão tão grande, João ensinava. Diz a palavra que João, meu alimento, muitas das vezes ele não tinha. Ele alimentava do mel do campo, de animais silvestres, assim a palavra nos fala. Mas ele estava pregando, anunciando, batizando para arrependimento de pecados. Meus amados, Jesus nasceu e nós vemos que João foi preso. E Jesus fazendo seu ministério. E João ficou sabendo da notícia que Jesus estava curando, que Jesus estava fazendo muitos feitos. E ele enviou 2 até Jesus. Aleluia, para ver o que estava acontecendo. E a palavra nessa noite nos fala que Jesus, recebendo aqueles 2 aleluias enviados por João, ele disse a eles: louvado seja o nome do Senhor. Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Jesus fez milagre na presença daqueles homens enviados por João Batista, para que aqueles homens pudessem chegar até João e contar todos os feitos de Jesus. Para que João tivesse, aleluia, sua morte tranquila. Para que João viesse a concretizar a tua certeza que Jesus era o Messias. Por mais que ele sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era enviado de Deus, mas Deus deu mais essa prova para João, porque mais tarde viria a morte de João Batista. Mas ele foi, aleluias, morto. A palavra nos fala que ele foi degolado. Mas João foi degolado, mas ele sabia da certeza que Jesus
o Messias já tinha nascido, que o Messias era o Salvador do povo na terra, que ele era o grande profeta, o grande, mais do que qualquer outro profeta, era Jesus. Ele não só profetizava, mas ele salvava. Ele salva porque ele é o Salvador. Ele não é um profeta, mas sim o Salvador. Aleluia, glória a Jesus. Meus amados, e nós vemos que Jesus disse para aqueles homens: ide anunciai a João as coisas que ouvides e vedes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Aleluias, glória a Jesus. Nós vemos, meus amados, eu naquele tempo, Jesus ensinava, os pobres davam ouvido. As pessoas que eram pobres, humildes, ouvia a palavra, ouvia Jesus. Por isso nós vemos que a riqueza muitas das vezes atrapalha a vida do homem chegar até Deus. Os tesouros deste mundo afastam o homem de Deus. Naquele tempo os tesouros afastavam os homens de Jesus. Por isso que os pobres, os aleijados, os surdos, os doentes iam até Jesus, porque ele sabia que a esperança estava em Cristo. A esperança está em Jesus. E a nossa esperança também nesta noite está em Jesus. A nossa esperança também nesta noite está em Cristo Jesus, porque não há outro Salvador senão a Cristo, o nosso Salvador. E partindo, aleluias, e Jesus disse: os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Breno Henrique. Deus abençoe. Aproveite e ri bastante, tá? Enquanto você está respirando. E partindo eles, começou Jesus a dizer a chuva a respeito de João: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento, e sim, que foste ver um homem ricamente vestido, aos que se trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas então que foste ver um profeta, sim, vos digo, eu é muito mais do que profeta. Porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que da mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilhas. Glória a Jesus. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força que apoderam deles, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito a este, o Elias, que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus, o Elias, que estava por vir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvido, ouça.
Mas quem assemelharei essa geração é semelhante aos meninos que se assentam na praça e clama aos seus companheiros e dizem: tocam vós flauta e não dançastes, cantamos vós lamentos e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, dizem, tem demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diz: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria e a justiça por seus filhos. Aqueles homens, aleluias, não agradavam de nada. Veio João Batista, disseram para João Batista: aleluias, este homem tem demônios. João Batista é um perturbado, demoniado, porque João não comia, não se alimentava direito, porque pregava, falava, batizava, proclamava o nascimento de Cristo, e eles não davam ouvido. Eram poucos que iam até João para reconciliar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus nasceu, quando Jesus cresceu, que ia aos pecadores, comia com eles, bebia, eles falavam: este aí é o comilão, um beberrão, aleluias, pecador que come com os publicanos. Meus amados, Jesus, ele veio para agradar a todos. Jesus veio para agradar todos e a todas. Mas muitos, aleluias, não foram agradados por ele. Muitos o rejeitaram e até hoje os rejeitam. Muitos, aleluia, até hoje o rejeitam a Jesus. Não quer reconhecer que ele é o Salvador. Não quer reconhecer que ele é o dono das nossas vidas. Muitos se acham durão demais. Muitos se acham, aleluias, grandão demais. Acham que eles são donos da própria vida. Acham que eles podem fazer de tudo, e nada será feito contra eles. Mas o juiz está aguardando. O juiz vai chegar aonde Deus será juiz para julgar a todos e a todas. Você pode fazer o que você quiser no dia de hoje. Você tem seu livre arbítrio. Você pode dar risada, zombar. Você pode falar de Jesus, falar do Senhor nosso Deus. Faça o que você quiser fazer, porque você está livre para fazer o que você quiser fazer. Mas uma coisa eu falo contigo nesta noite: um dia chegará, aleluia, um dia que o Senhor nosso Deus irá julgar. Diz a palavra que todo joelho irá se dobrar na presença dele, e todo língua irá confessar. Não adianta querer se esconder. Diz a palavra que muitos homens irão entrar debaixo das montanhas de rocha, dizendo: rochas, cai sobre nós. Muitos homens irão, aleluias, arrepender, mas não terá mais a solução. Muitos irão, aleluias, querer a palavra, mas não haverá mais a palavra. Muitos vão dizer: porque eu vim falar aquilo, porque eu fui, aleluia, zombar, porque eu fui, aleluia, maldizer, porque eu fui, aleluia, desacreditar no que aquele pregador, aquele profeta, aquele homem de Deus estava falando. Irão dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, abre a porta. Mas a palavra nos fala que não tem mais jeito. A porta que o Senhor fecha, o homem não pode abrir.
E a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Aqueles que será salvo, estará com Cristo na glória. Todas as almas salvas estará ali com Cristo, regozijando com os anjos, louvando com os anjos o nome do Criador. E aqueles que irá para a perdição, estará, aleluias, em planto, em ranger de dentes, no fogo ardente, diz a palavra, aleluias, que o fogo será para a eternidade. O bicho nunca vai morrer, aleluia, não haverá mais uma solução. Prova, nós vemos que havia um rico e um pobre, Lázaro e um homem rico. Este homem rico tinha muita comida, muitos prazeres, reunia com seus amigos na sua mesa, comia seus banquetes, alimentava de belas, saborosas comidas. E a palavra nos fala que havia um homem mendigo, pobre, que estava muito com fome. Ele olhava aquele rico comer com seus amigos na sua mesa. Diz a palavra que ele desejava comer aquelas migalhas e caía da mesa daquele rico. Diz a palavra que aquele pobre, aleluia, desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Aleluia, mas mesmo nem assim ele teria a oportunidade de chegar até mesmo àquela mesa, de chegar até mesmo debaixo daquela mesa para comer as migalhas. Ele só olhava de longe e via as migalhas caindo e desejava comer. E aqueles homens, com certeza, naquela mesa davam uma gargalhada, sorria, aleluia, contava causos, comia do bom e do melhor seus banquetes. E aquele pobre, aquele homem mendigo, com fome, diz a palavra que um dia os dois morreram. Morreram Lázaro, morreram o homem rico. E a palavra nos fala que Lázaro foi para o seio de Abraão. Aleluia. A palavra nos fala que Lázaro, o homem mendigo, o homem que estava com fome, foi associado no seio de Abraão. Glória a Jesus. E aquele homem rico partiu sem a vida eterna e foi para o Hades. A palavra nos fala que aquele homem rico estava se atormentado nas chamas. Aleluias, aquele homem rico acabou os seus prazeres, acabou os seus desejos, acabou, aleluia, as suas gargalhadas, acabou, aleluia, o seu orgulho. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem estava sendo atormentado, aleluia, na chama, e ele vendo Lázaro no seio de Abraão, aleluia, muito feliz, com Abraão passeando no jardim, assim diz a palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra nos fala que aquele homem rico viu Lázaro ali com Abraão e disse: Pai Abraão, eu peço a ti, Pai Abraão, que envie Lázaro, mesmo que seja com a ponta do dedo molhado em água, para refrescar os seus lábios que estão queimando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. E a palavra nos fala que Abraão, olhando do outro lado do paraíso, para, aleluia, diz a palavra que havia um abismo entre o paraíso e entre o Hades. E Abraão olhou para aquele homem rico e disse para ele: Homem, como pode? O que está deste lado não pode atravessar para este lado e daí. O que está do outro lado daí não pode atravessar para o lado de cá, porque entre nós há um abismo. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que eu queira enviar Lázaro até você, eu não posso, porque não há mais uma solução, não há mais uma saída, porque você não praticou o bem quando você estava em vida lá na terra, porque você não saciou, aleluias, a fome daquele que estava necessitado, porque você, aleluias, não acabou o seu orgulho para aqueles que estavam, aleluias,
precisando até mesmo de uma conversa, dialogar com você. Muitas das vezes aqueles que precisavam dialogar com você, aqueles que necessitavam, você virava as costas. Você só queria saber dos seus amigos, como você que era rico, você se juntava em suas mesas com os seus manjares luxuosos e não estava nem aí, aleluias, com aqueles necessitados, aqueles que precisavam. Era o tempo de você se arrepender, era lá. Agora não tem mais jeito, porque entre nós há um abismo. Então aquele homem rico diz para Abraão: pai Abraão, então envia pelo menos que Lázaro vá lá à terra e diga para meus outros irmãos que estão lá em vida, para que eles não pratiquem o mesmo que eu pratiquei, para que eles não venham para este lugar de tormento. Aleluia, glória a Deus. E a palavra nos fala que Abraão outra vez diz para aquele homem rico: como posso, aleluia, enviar Lázaro? Ele morreu, ele está aqui, aleluia, comigo no paraíso, e se eu enviar ele lá na terra falar para os seus irmãos, eles não vão acreditar. Se eles não acreditam naquilo que estão falando na vida, que estão lá junto com ele, como eles vão acreditar em Lázaro que já morreu? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, meus amigos, meus irmãos, como pode, aleluias, o homem no dia de hoje não olhar para essa palavra e não acreditar? Aleluia, porque esta palavra é a boca de Deus para falar conosco. Essa palavra é a boca de Deus que fala conosco nesta noite. Muitos estão anunciando a palavra, muitos estão falando que Jesus virá, que você pode morrer um dia, que você pode morrer a qualquer momento, mas você não dá crédito, porque você pensa que sua vida será para a eternidade. Eu digo para você nessa noite, tudo chegará ao teu fim. A palavra nos fala que passará o céu, passará a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Não faça como aquele homem rico, não faça como aquele homem rico que desprezava, que comia suas melhores comidas, que vestia suas melhores aleluias, suas melhores roupas, que tinha seus melhores luxos, que reunia com seus amigos nas suas mesas luxuosas, comia, dava risada, contava causos. E aqueles que estavam, aleluia, mendigando, como Lázaro, olhavam para a mesa do rico e via as migalhas caindo pelo chão, desejavam comer aquelas migalhas. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos dão risada nesta noite, muitos dão risada como entrou no Kingo, abençoado do Kauai, e começou a dar risada. Ri, aproveite quando você está com a vida gargalhada, porque um dia você vai, aleluia, se você não arrepender dos seus pecados, você vai rir, aleluias. Você não terá mais a chance de rir, vai sim de chorar, porque você vai lembrar dessa palavra nessa noite, você vai lembrar dessa mensagem nessa noite. Você não vai mais poder dar risada. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveite e ri. Se você está com saúde, ri mesmo, dê gargalhada. Não faça, aleluia, como aquele homem rico. Um dia você pode estar, aleluia, mais como aquele homem rico. Louvado seja Deus. Ainda
há uma possibilidade, ainda há uma chance, ainda a porta está aberta. Jesus ainda não voltou, você ainda não morreu, você está respirando, mas não sabemos se nessa noite você vai cair e morrer, não sabemos se eu nessa noite também vou cair e morrer, eu não sei a qual hora eu vou cair e partir desta vida. É por isso que nós falamos, é por isso que nós falamos e falamos e falamos da volta de Jesus ou da nossa morte. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus amados, que João Batista veio e pregou a palavra. Aleluia. Falou do nascimento de Jesus, falou que Jesus viria, aleluia, não como profeta, mas como Salvador das almas. Jesus viria como Salvador do povo na terra. Jesus viria, não como profeta, porque até ali viria os profetas. Até João Batista veio profeta, até João Batista, aleluia, profetizou, até João Batista era profecia, mas depois de João Batista veio o Salvador da alma do homem. Aleluia, Jesus nasceu da mulher pobre. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nasceu, aleluia, mulher humilde. Porque Deus escolheu a mulher? Porque Deus fala de humildade nesta noite. Deus fala de humildade. Quando o profeta Isaías profetizou o nascimento do Messias, o profeta Isaías, que aquele falou na sua profecia, que era um homem, aleluia, sem formosura, que era um homem, aleluia, que não possuía formosura nenhuma, aleluia, que era um homem que muitos não iriam com a cara dele, muitos não foram com a cara do mestre, aleluia. O profeta Isaías profetizou. E João Batista profetizou. E o profeta João Batista viu, aleluias, o nascimento do Messias. Viu o nascimento do Messias. E nós vimos que o profeta João Batista estava na prisão do cárcere preso. E viu falar que Jesus está fazendo muitos milagres. Jesus está fazendo que maravilhas, né? João Batista, aquele pregador, aquele profeta que estava no deserto pregando, comendo mel silvestre, alimentando os gafanhotos, assim diz a palavra. E agora estava no cárcere, prestes a ser degolado. Aleluia! Tenho certeza que João Batista olhou para si e começou a pensar: meu ministério está cumprido. Meu ministério está pronto, já estou pronto para ser, aleluia, degolado. Eu estou pronto para encontrar, aleluia, com o Senhor, porque veio o Salvador. O Salvador nasceu, o Salvador está fazendo os milagres. Jesus estava curando os cegos, Jesus estava curando os coxos, Jesus estava expulsando os demônios, Jesus estava, aleluia, salvando as almas, Jesus estava, aleluia, profetizando, pregando para os pobres, diz a palavra. E muitos se convertiam a Jesus. Muitos o seguiam, mas quem seguia Jesus eram os pobres, porque ele disse, vai até João e diz para ele que os cegos estão enxergando, que os coxos estão andando, aleluias, que os mortos estão levantando, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vai até João e diz para ele que o seu ministério está cumprido, que o seu ministério, eu sou Messias. Louvado seja Deus. João queria ter a certeza, João queria, aleluia, saber se era mesmo Messias. Por mais que ele sabia, mas ele queria ter uma prova concreta. Ele queria ter uma prova concreta que era o Messias, aquele que ele tinha batizado no Rio Jordão. Louvado seja Deus. E nós vemos que aqueles dois homens voltaram até João e disse para João: é o Messias, sim. Ele é o Filho de Deus. Eles estão ali curando os cegos. Os coxos estão se levantando e andando.
Os demônios estão sendo expulsos. Louvado seja o nome do Senhor. As almas estão se convertendo. Os mortos, até os mortos, estão levantando. Aleluia. João Batista com certeza ficou maravilhado e disse: eu posso partir agora. Agora eu posso ser degolado. Meu ministério está cumprido. Eu entreguei, aleluia, o meu ministério. Aleluia, agora é o Messias que vai tomar conta. Agora é Jesus que vai cumprir o resto. Louvado seja o nome do Senhor. E nós seremos, meus amados, Jesus estava fazendo tudo isso, mas estava mais por vir. Estava mais por vir. Jesus teria ainda que ir ao Calvário. Aleluia. Jesus teria que ir à cruz. Que tormento. Que, aleluia, sofrimento. Jesus sabia que estava ali fazendo tudo isso, mas ele teria que ir à cruz ainda. Aleluia. Jesus teria que ir à cruz ainda, derramar o seu sangue, ser traído, ser cuspido, ser negado, ser humilhado, ser trocado, aleluias, por um ladrão, por um, aleluia, assassino. Que maravilhas, louvado seja o nome. Jesus estava fazendo os milagres, mas ele sabia do teu fim. Ele sabia, aleluia, que viriam muitas lutas. Glória a Deus. Viria as provas muito grande. E a palavra, aleluia, nos fala nesta noite que as maravilhas eram muito grandes. As maravilhas, aleluias, eram muito grandes. E as almas se convertiam. As conversões eram muito grandes. Louvado seja Deus. E nós vemos, meus amados, mesmo Jesus sabendo que ele teria que enfrentar tudo isto, ele sabia que valeria a pena. Valeria a pena. Por que valeria a pena? Porque se Jesus não tivesse enfrentado isso, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui regozijando na presença dele com a nossa salvação garantida. Porque se confiamos no Senhor, temos a nossa salvação garantida. Se arrependemos dos nossos pecados, temos a nossa salvação garantida. Se olhamos para a cruz e vemos o sofrimento de Cristo, temos, aleluia, a nossa salvação garantida. O Elias Pedro entrou aqui, não deu tempo nem de eu falar com ele aqui. O Elias Pedro, meu irmão, na cidade de Nova Serrana, entrou aqui no Facebook. O Elias, um abraço para você da cidade de Nova Serrana, meu amado. Deus abençoe sua vida, sua família aí. Deus abençoe poderosamente nessa noite, viu? Tudo de bom para você. Pastor Josafá Barbosa. Pastor Josafá Barbosa entrou também aqui no Facebook. Deus abençoe, Pastor Josafá Barbosa. Aleluias. Do estado de Pernambuco. De Alagoas, o melhor, né, meu irmão? Pastor Josafá Barbosa. Do estado de Alagoas, radialista. Do estado de Alagoas. Então, meus amados, nós vemos que Jesus, ele fez os milagres. João Batista anunciou, João Batista foi degolado, Jesus continuou falando, Jesus continuou pregando, Jesus continuou com seu ministério, até o dia que chegou o momento dele ir para a cruz. Diz a palavra que neste momento ele calou-se. Diz a palavra que ele foi orar no jardim de Getsêmani com os seus discípulos. Ele orava ao Senhor. Diz a palavra que do teu corpo saía gota de sangue. Ao invés de ser suor, não, ele suava sangue.
porque sua angústia era muito grande. No homem, na carne, Jesus sabia que a dor era muito grande. Ele teria que suportar uma dor terrível, uma dor inexplicável. Como homem, ele sabia, aleluia, que ia sofrer muito. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que ele suou sangue. Do teu corpo saía gota de sangue, como suor. Louvado seja o nome do Senhor. Sua angústia. Ali Jesus estava orando. Jesus estava falando com Deus para dar força para ele suportar. Porque ali haveria o traidor. Estava vindo. O traidor estava vindo a trair. E a palavra nos fala que ele calou. Ali ele calou para suportar, ali como ovelha muda, ele foi ao Calvário. Até mesmo quando ele foi interrogado por Pilato, Pilato disse para ele: tu não és o rei dos judeus? Ele disse: tu me diz, o meu reino é deste mundo. Uma das poucas palavras que Jesus falou. A maioria do tempo Jesus se calou. A maioria do tempo Jesus ficou calado. Jesus viu ele ser trocado por Barrabás e se calou. Jesus, aleluia, viu ele sendo amarrado no tronco para ser, aleluia, açoitado, ele se calou. Jesus, aleluia, viu a coroa de espinho sendo trançada, construída, ele se calou. Jesus viu o seu manto ser rasgado, ele se calou. Jesus, aleluia, viu o escravo traspassando as suas mãos, traspassando os seus pés, ele se calou. Jesus foi dependurado no madeiro, ele se calou. Mas quando chegou o momento dele falar, ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando chegou o momento, ele salvou o ladrão que estava à sua direita, salvou o ladrão que estava ao teu lado e disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Quando chegou o momento dele falar, ele falou com Deus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje chegou o momento de você dizer para Jesus. Hoje chegou o momento de você olhar para a cruz e dizer: obrigado, Senhor Jesus, por ter ido em meu lugar. Porque esta cruz era para mim. Esta cruz é para mim. Era eu que teria que ter sido pregado nesta cruz, não a ti. Hoje chegou o momento de você olhar para o escravo que traspassou os pés e as mãos de Jesus e dizer: esses escravos eram para mim. É eu que teria que ter suportado a dor desses escravos. Hoje chegou o momento de você olhar para Barrabás e dizer: eu teria que ser trocado por este assassino, porque eu sou como ele. Eu teria que ser trocado por este assassino, porque eu me igual a ele. Hoje chegou o momento de você olhar e dizer: olhar para o chicote que eles chicotearam Jesus e dizer: este chicote era para mim. Este chicote era para mim, porque eu merecia. Eu mereço ser chicoteado, não aquele que não tinha pecado algum, mas levou sobre si as minhas dores, levou sobre si os meus pecados, levou sobre si a minha angústia. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, meus amados, chegou o momento de nós olharmos para a palavra do Senhor. Nesta noite chegou o momento de nós olhar para o Cristo, para a palavra do Senhor. E saber que nesta palavra, nós encontramos, aleluia, o caminho que nos conduz para a vida eterna. De olhar para este manual que o Senhor deixou para nós,
aprendermos o caminho. Este manual que o Senhor deixou para nós ser conduzido ao meu caminho, o caminho apertado, o caminho estreito, um caminho espinhoso, porque é com esta palavra que nós passa por este caminho. Sem esta palavra nós não conseguimos ir por este caminho. Sem esta palavra nós procuramos o caminho largo, porque sem o manual você não consegue. Tira a experiência para você. Quando você vai concretizar algum objeto, montar algum objeto que é complicado, vamos aqui se pôr o motor de um carro. Você tem que ter um manual para você montar, porque senão você não consegue montar este motor. Quando você vai ligar o equipamento pela primeira vez, você precisa de um manual, porque senão você não consegue ligar este equipamento de som, algum equipamento. Então esta palavra é a mesma coisa. É um objeto difícil de ser montado. É um objeto difícil de ser concluída essa tarefa. É por isso que nós precisamos dessa palavra para caminhar, porque o caminho também é difícil. O caminho é difícil, a tarefa não é fácil. Louvado seja Deus. Mas é com esta palavra que nós conseguiremos passar por este caminho. É com esta palavra, é com este manual que nós conseguiremos dar prosseguimento às nossas jornadas, a nossa caminhada pelo caminho espinhoso, o caminho estreito, aonde a porta é apertada. Agora, se nós não quisermos este manual, se nós não quisermos ter este manual em mãos para nos conduzir para a vida eterna, nós temos que procurar o caminho largo. E aí nós não precisamos dele. Aí nós não precisamos, como muitos estão fazendo por aí, não está nem aí para a palavra de Deus. Aí você não precisa deste manual. Porque o caminho largo tem aonde você errar. Você erra para lá, erra para cá. Mas o caminho é espaçoso. E você nunca vai cair neste caminho. Porque você vai por um lado, vai por outro, o caminho tem espaço. Mas no final deste caminho, caminho largo, caminho, aleluia, de bonância, caminho de prazeres, caminho de adultério, caminho, aleluia, de fornicação, caminho de bebedice, de alcoolismo, de drogas. O fim dele não é fácil. O fim dele é o abismo. O fim deste caminho é o abismo. Louvado seja Deus. Eu deixo essa mensagem para você nesta noite. Eu deixo essa mensagem para você nesta noite. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua família, seu lar nessa noite. Nós estamos encerrando a nossa transmissão. Muito tempo nós estamos aqui já, né, gente? Nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Agradeço a você por ter ficado comigo aí, ter estado comigo aí, né? No Kawaii, no TikTok, também no Facebook, né? Muitas pessoas que entrou aqui no TikTok. Muito obrigado, você que está aí, que ficou comigo, que curtiu, que republicou. Muito obrigado, gratidão a Deus, tá? Deus abençoe você que também no Facebook, que ficou comigo, Elias Pego, né? Pastor Josafá Barbosa, entrou comigo aqui, né? Que Deus abençoe vocês aí, muito obrigado, né? O Elias Pego, meu irmão, da cidade Nova Serrana, né? Elias Pego, Deus abençoe aí você e sua família, a noite abençoada para vocês aí, tá? Breve nós estaremos indo aí de novo, em nome de Jesus, para nós estar, né, conversando mais, batendo papo, né? Deus abençoe vocês aí. Gente, Deus abençoe vocês aí do TikTok também. Muito obrigado a todos vocês. Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite. Que o Senhor derrama chuva de bênção na vida de vocês. Que vocês venham refletir essa mensagem que eu deixei nesta noite, né? Que
nós possamos pegar essa mensagem para nós e guardar ela dentro do nosso coração, para que assim podemos remoer esta mensagem, e chegar, aleluias, ao final desta caminhada com a vitória garantida, com a coroa, aleluias, da justiça, com a coroa da vitória e com o troféu, aleluia, de campeão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fique com Deus, boa noite, a paz de Cristo para você. Quero deixar nesta noite o último louvor, né? Quer assistir seus vídeos sem anúncios? Conheça a Super Adblock para YouTube. Com a Super Adblock para YouTube, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O último louvor dessa noite, Vanildo Baldieri, Até Sem Palavra. Ouça aí, ó. Deixa para você este último louvor, tá bom? Fique com Deus, a paz de Cristo para vocês aí, gente. Se for possível, nós voltaremos amanhã. Mas se não voltar amanhã, nós voltaremos e hoje a 15, né? De hoje a 15 nós voltaremos nas nossas transmissões. Fique com Deus, boa noite para vocês. Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você cresce, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. O Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece
Senhor te ouvirá.